Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Gabriela Crepaldi. A gente está aqui no SagaCast, mais um episódio do SagaCast. Sara vai cumprimentar vocês, né, Sara? Olá, pessoal. Estamos aqui com uma convidada especialíssima que daqui a pouco vocês vão conhecer para falar sobre um tema que para mim é difícil. Especialíssima, maravilhosa, que daqui a pouco não vai se apresentar agora pra gente, né, Cássia? Então, Se sem mais apresenta. delongas, diretamente do Rio de Janeiro, estamos aqui Do com Rio de a... Janeiro para Belo Horizonte, para BH. Para BH, É, isso pra aí. Belzonte, né? Para Belo Horizonte. Sou Cássia Azevedo Clésio. Eu sou formada em Direito pela UFRJ, sou advogada formada principalmente no mercado imobiliário, então tenho expertise desde 2019. Atuo em estágio, em empresas, tive essa atuação bem aberta dentro do mercado imobiliário. Tenho certificação também de negócios socioambientais pela PUC do Rio de Janeiro. Tenho vários cursos complementares, pós-graduação em gestão de escritório, pós-graduação na parte de planejamento imobiliário, sucessório. Então, é bacana perceber que tudo se complementa, né? Sim. Que é o mercado imobiliário aqui, já dando um spoiler, ele lida com muitas coisas que a gente precisa lidar na prática de várias Sim. formas. É bastante abrangente aqui. Cássia, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Aqui em Belo Horizonte, quantas pessoas você ouviu falando Belzonte? É vários. Todo mundo. Sabia que a gente não tem consciência? Sabe a primeira vez na vida que eu entendi, que eu tomei consciência que eu falava Belzonte? Quando eu fui fazer um curso de oratória que aconteceu dentro de um curso técnico, e aí o Mentira. professor falou: quer ver que todo mundo aqui vai falar Belzonte? Eu falei, não, gente, eu não falo, eu tenho uma articulação legal e tal. E aí filmou um por um falando Belzonte. A gente tem um sotaque extremamente, né, assim, carregado. Carregado. E a gente fala mesmo. E hoje a gente tá aqui. Pode terminar pode concluir a pergunta. Já ia atropelar aqui. Não, é só para descontrair aqui, gente. A gente tá aqui para falar de um assunto que é bem sério, que para mim é difícil, tá? Eu entendo assim. Eu já trabalhei em departamento jurídico também, a gente tinha algumas questões de regularização lá, e aí a gente tinha comitês específicos, o pessoal da engenharia, arquitetura, ajudava, tinha coisa que era tão técnica que a gente não conseguia montar os pareceres sozinho, de tão técnico que era. Então, assim, é uma área que é extremamente complexa e que realmente precisa de uma atuação multidisciplinar, né? Você que é arquiteto, você que é engenheiro, né? Que está aí em algum nicho do mercado imobiliário, às vezes a gente não tem nem consciência, né, Cássia, assim, da complexidade que é atuar e como, principalmente hoje, a gente precisa de montar equipes multidisciplinares. Se a gente não tem condição, né, de ter ali uma estrutura de um profissional, a gente pode terceirizar também com escritórios, né, Cássia? Hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre os desafios, né, aí dos empreendedores, né, com a gestão jurídica para a área imobiliária. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a Cássia, né, eu já fui bem, assim, tendenciosa, que foram as minhas dúvidas. Foram as minhas dúvidas. Quais são os desafios Gabi mais já trabalhou em comuns, né? construtora, né? Já trabalhei em construtora, já É trabalhei em hoje que eu construtora, vou aprender tudo. Então vamos lá. Quais são os desafios comuns aí nos empreendedores, né, no meio, no mercado imobiliário, principalmente voltado para a gestão jurídica aí no meio imobiliário? Tá. O grande ponto que eu percebi na prática é informalidade. A gente começa já com um profissional que não sabe o que é um CNPJ, não sabe o que é uma nota fiscal, Eita, dureza, hein? não sabe o que é um contrato de prestação de serviços. Ué, como assim? E aí, essa é a minha questão. Vem cá, como você gerencia um escritório, meu bem? E a gestão tá onde? Só que a gestão jurídica, o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente pensa muito mais, quando a gente pensa no jurídico, contratos. Tá, contrato é a ponta do iceberg. Porque a gente tem muito mais coisa envolvida, efetivamente. Então, nós temos efetivamente o contrato como um ponto de descrição do objeto, do serviço que vai ser prestado. Tudo bem. Só que o contrato é complementar a várias outras questões. Então, nós temos a parte da gestão financeira disso tudo, que é a emissão de nota fiscal, da organização. Tem a questão dos parceiros. Então, você precisa entender quem são os parceiros da sua cadeia produtiva ali, efetivamente. Você vai atuar com outros profissionais, como a Sara bem trouxe. É multidisciplinar esse caso, então vai ter outras pessoas envolvidas. Como que elas vão estar atuando efetivamente? Que é a responsabilidade de quem? Como que se organiza? Responsabilidade técnica. Arquitetos e engenheiros precisam fazer responsabilidade técnica.
que aí chamam de RT, RRT ou ART, que é a nota de responsabilidade técnica. E aí Eu já eles ia perguntar o que precisam era. Já ia perguntar o que eles era, mas o precisam que é isso? declarar para o CREA e para o CAL qual é o tipo de informação que eles estão fazendo ali, né, a ferramenta, qual é o serviço. Muitas das vezes eles não fazem, não descrevem corretamente ali quais são os serviços. Então, aqui a gente já entende que nós temos várias ferramentas jurídicas que não são usadas. E para além disso, não são usadas e ao mesmo tempo tem a situação de que a falta desse uso acarreta vários problemas. Então, dá um exemplo prático, risco trabalhista. Você já avaliou se essa empresa parceira está em dia com a Em questão conformidade, trabalhista? né, com a questão do Principalmente em questão de obra? Porque se um tiver com problema, pode ser acarretado para os outros também. sim. Nós temos várias decisões judiciais trazendo isso, trazendo essa responsabilidade para a cadeia, já que você não verificou antes, já que você não fez um contrato elaborado, vocês não separaram as situações. Então, o maior desafio, né, efetivamente, é sair dessa informalidade, começar a se organizar, pegar os documentos, analisar, ver o risco jurídico de cada etapa que é realizada. Então, muitas das vezes, o empreendedor em si, seja ele um profissional autônomo, seja ele um profissional que já é credenciado e já tem uma empresa, começa a trabalhar e acredita que só a área técnica dele é o suficiente. Sei arquitetura, sou arquiteto, bato no peito, vou fazer. Sou engenheiro, bato no peito, vou fazer. Sou corretor, vou bater no peito, vou fazer. Só que depois tem vários riscos jurídicos, porque vocês não têm as análises específicas de uma questão que é para um advogado analisar, que é para um bacharel analisar, para um analista jurídico, o que for, seja dentro da empresa, seja advogado parceiro. Então é importante a gente perceber que existe essa ponta do iceberg, que aí é um ponto de partida, a gente perceber que o advogado, de certa forma, é retirado desses negócios, que ele não é trazido no momento da instituição da empresa, ele não é trazido no momento da análise de cada contrato, ele não é trazido em nenhum momento. Isso é procurado como bombeiro. Extrema Isso é um unção, né? problema sério, né, isso é um problema sério. Porque, assim Porque o caldo já entornou, eu vou é, pegar. Aí, às vezes já pegou fogo em tudo. Que escritor que eu vou pegar? Vou fazer mas eu acho que o que acontece, Cássia, eu imagino, tá? Ó, o achômetro, né? Eu tô tirando aqui pra poder falar, né? Então, assim, eu acredito muito porque as pessoas, elas têm essa visão, tipo assim, eu não preciso. Foi o que a Sara comentou. Eu não preciso. Ah, mas ou é caro, ou não tem, ninguém me processou, ninguém tá reclamando de nada. Né? Mas é a responsabilidade do meu parceiro, não é a minha responsabilidade. E isso, assim, às vezes, a pessoa, ela gera pra ela. Porque a gente tá falando de imagem, quando a gente pensa nisso, a gente tá falando da imagem, comprometimento da imagem da empresa, a gente tá falando de faturamento, porque se a pessoa for processada, ela pode correr um risco aí. Sim. E tem outras questões também, não só disso, né? A questão de acidente. Acontece um acidente, uma situação assim, não tem formalização de risco absolutamente reputacional nada. enorme É também, né? gigante, a imagem. É um risco ali da própria É marca mesmo, é a credibilidade. credibilidade da Isso aí. pessoa, a confiança, confiabilidade, tudo que ela Muita precisa empresa transmitir. quebra por isso. Processo. Processo civil, processo tributário, processo previdenciário, processo trabalhista. Por isso. Por não analisar o risco desde o início. De não ter um contrato bem elaborado. De não procurar um advogado por preventivo. Para analisar, para fazer um parecer. Procura o advogado depois que aconteceu o problema. Não, é porque ele tá. Eu já veio aqui 3 vezes. E agora eu tô vendo se talvez, porque eu vou conversar com ele mais uma vez, e aí eu vejo que se precisa de você. E aí quando a gente vai ver, gente, já tá no nível que você fica assim, meu filho, nem ação judicial resolve. Você vai levar pro judiciário, o juiz não sabe o imobiliário, bota uma sentença qualquer lá, que aí bota um padrãozão só para passar. Às vezes a sentença não é executada, não tem como ser executada, porque às vezes o negócio é tão complexo que o juiz definiu uma coisa que não consegue ser feita na prática. Que é impossível, Isso né? Que é impossível. É um raro que acontece com frequência. Então, assim, são questões do próprio empreendedor que está começando ali. Tá no CREA, tá no Cresce, tá no CAL, e ali tá começando a ter o seu contato com a profissão, deveria ter já uma conscientização. Olha, procura um advogado, analisa contrato,
vê esse impulsionamento, né? Pra iniciar Só certo, que né, não ali. tem. É tanto foco na parte técnica efetiva, que aí a pessoa já acredita que só a parte técnica é o necessário, pega um modelão da internet e começa a aplicar, ou pega um modelão de um colega. Só que aí o teu prazo, o teu serviço não é igual o do teu colega. E aí que começam os problemas. Porque a sua forma de trabalhar, a sua forma de gerir o teu negócio, a tua organização é diferente da outra pessoa. Então o teu contrato tem que ser diferente. Você tá falando isso, é interessante, porque assim, a conexão, a agência de marketing, eh, a gente tem contratos diferentes para prestação de serviço, para prestação de serviço de rede, para tráfego pago e para site e para landing page e para identidade visual, E foi porque são feito por prazos. contratualista, Foi né? A feito por Tatiane conta Canedo, isso que que na fez. época assessorou. Exatamente. Por quê? Justamente por isso, porque são prazos diferentes, serviços diferentes, as entregas são Riscos são diferentes, diferentes. os riscos são diferentes, e a gente tem também a questão da quantidade de alterações que cada um deles pode ter. Por exemplo, a rede social ela não tem o mesmo número de alteração que uma identidade visual tem. Né? Um site ele não tem o mesmo número de alterações que uma rede ou que um tráfego pago tem. Na verdade, o tráfego pago ele sofre 3 alterações diárias, né? Todo dia tem ali um gestor de tráfego mexendo na campanha do cliente para gerar resultado, para otimizar a campanha. Então, precisa ser diferente. E é extremamente importante isso, Eu né? lembro a reação da É. Gabi quando ela veio falar comigo. Nossa, Sara, a Tati me ajudou a fazer o contrato. Cara, como que ela pensou em XYZ? É muito Que coisa sobre que eu não tinha isso. pensado, e o serviço que eu prestava. Porque eu Isso. comecei desse jeito que ela falou, tá? Não tinha contrato, não tinha contrato, não tinha nada. Aí tinha acabado de sair da empresa financeira onde eu trabalhava, e aí tava começando a mexer com marketing, tinha formado em marketing, aquela coisa toda. E aí algumas pessoas começaram a me procurar, eu comecei a prestar o serviço assim, ó. Ah, faço pra você. Beleza. É. É assim, faço, Joinha. beleza, De joinha. boca, é. Vamos lá. Aí Contrato. depois começou crescendo, veio a sociedade. Aí eu falei assim, não, peraí, agora o negócio tá ficando, né? Tá Sara, ficando me sério, indica né? alguém aí. Aí veio a Tati Salva Vidas, né? Foi. Ainda bem, né? Que na hora que a gente falou assim, não, peraí, a gente vai ter que ter um CNPJ, não, tem que achar um advogado, alguém pra ajudar. Porque a contabilidade oferece. Não, gente, a contabilidade é maravilhosa, eles são incríveis, mas não são pessoas que Não são são. advogados, são Não é contadores, né? Eles diferente. conseguem ter a visão jurídica, mas não necessariamente é um expert no assunto. Não é a mesma Ele não é coisa. um advogado, ele é um contador que entende da parte jurídica porque precisou. É Sim, regra básica, né? Contador não é advogado, o advogado também não não é é contador. contador. Né? E é Porque tem importante gente que que. você tenha os dois, né, ali pra te É. auxiliar. E é legal a Gabi ter trazido também esse case dela. E você trabalha, eu vi no seu Instagram, você coloca bem assim, gestão jurídica para o mercado imobiliário. A importância de conhecer o negócio, né? Porque Uhum. Gabi teve um resultado bacana também, porque a advogada que a assessorou nesse processo tinha um conhecimento ali de questões técnicas que ela Sim. nem pensava que precisavam constar ali no contrato em si. Então, eu queria que você Sim. contasse um pouquinho pra gente como que funciona aí essa dinâmica da gestão jurídica dentro do mercado Como imobiliário que que o específico. advogado atua aí dentro. Isso. Como que é essa atuação? Como que o advogado efetivamente pode ajudar, assim, trazer valor, sabe? Eu acredito que desde o início da abertura do negócio, a gente já consegue trazer uma visão do que pode acontecer de fato positivo e fato negativo. Então, desde ali da E formatação do ali a modelo gente de já consegue negócio, já trazer tem alguns que. modelos ou direcionamentos de documentos que a pessoa precisa fazer. Então, contrato de prestação de serviço já é O básico do o básico do básico. básico zerinho. O que que precisa fazer? O que que precisa? Contrato de prestação de serviço, meu bem. Não tenha dúvida. Ah, mas tá no WhatsApp. Gente, não vem com esse negócio de mas tá no WhatsApp. Eu vi na internet que o WhatsApp vale como prova, É viu? discutido. É discutido. Aí depois você. Tem um negócio de ata notarial, eu já escutei isso. Tem um negócio aí de ata notarial. É, mas quando chega na discussão no processo, cada um define uma coisa, né? Porque depende do juiz. É, Então a gente tem esse problema. Por mais que a gente tenha alguns atos e alguns momentos, sim. tem essa questão da validação eletrônica. Tem um processo para validação de prova digital que as pessoas desconhecem, né? A Exatamente. gente tem literatura para isso. Eu Porque a precisei mensagem pode consultar. ser excluída, né? Exato. Pode ser alterada. E aí? Tem princípios que você A tem gente que edita seguir. agora, né? A gente pode Exato. editar, né? Então, Pode assim. editar. Não foi bem isso que eu Sim. falei com você, não. Volta lá, opa, tá editado. Meu Deus do céu. E aí Então, o contrato é o ponto de partida.
O advogado vai conseguir entender quais são os riscos, então, dando um exemplo no mercado imobiliário, geralmente tem projetos que lidam com vários profissionais. Ele vai orientar, olha, entenda a credibilidade desses profissionais, entenda a responsabilidade deles. Você avalia o Reclame Aqui, você entendeu como que ele está no mercado? Será que ele tem problemas trabalhistas, problemas previdenciários, problemas tributários? Será que ele tem algum tipo de pendência aí? Não é nem só sobre essa questão da responsabilidade de recair sobre essa questão se for um contrato ali específico, complexo, que junta as responsabilidades. Mas, para além, você vai indicar um parceiro que está todo enrolado? Isso, né? E dentro do mercado imobiliário, como a informalidade é grande, se você não avalia isso, você pode cair em uma situação ruim. E, Cássia, assim, é uma dúvida até que me surgiu agora. Por que que você acha que a informalidade é tão grande? Porque, assim, ó, de um lado, a gente vê, você trouxe, né, essa informação, mas de outro lado, a gente vê uma burocracia muito grande. Eu já trabalhei em alguns processos administrativos menores e regularização, quando eu era de empresa, e, assim, é um imbróglio danado, sabe? As regras de prefeitura, todas as coisas. Assim, muito complexo, sabe. Assim, você acha que tem um pouco a ver essa incidência tão grande de irregularidade, informalidade, você acha que tem a ver com um excesso de regramento, ou isso faz sentido e as pessoas não entendem? Para mim é sobre comunicação. Primeiro que a gente tem várias profissões diferentes dentro do mercado. Cada profissão tem a sua linguagem técnica. Muitas das vezes eles não se entendem. Um arquiteto Não conversando com um conversa com o engenheiro não engenheiro, da entende. briga. Isso daqui é a prática. Então, para mim, a comunicação aqui já a galera não entende. As profissões não se conhecem. Então, ninguém sabe onde que começa, onde que termina cada profissão. O que que é o serviço de cada um. Isso fica difícil até para conseguir entender qual é o meu valor enquanto um advogado, qual é o meu valor em indicar outros profissionais, um engenheiro, um arquiteto, orientar o meu cliente. Porque para mim, na minha prática, eu percebi que quando eu chego para o meu cliente e falo: olha só, eu sou advogada, mas a tua situação envolve outros profissionais. Eu vou te explicar que precisa disso, 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 disso. Mas procura o profissional aqui, o engenheiro, o arquiteto, o corretor, o que for, que é ele que vai te validar, vai te trazer as informações. Eu consigo te dar uma visão ampla do que eu sei como advogada. Mas você vai ter que validar isso aqui. Já dava uma autoridade diferente para o cliente. Porque ele dava essa segurança, né? Caramba, ela conhece as outras profissões e já me falou para onde que eu tenho que ir. Geralmente o cliente já tem os profissionais parceiro dele, que ele vai procurar. Não é nem sobre indicação. É sobre ele ter consciência que existem outras profissões. E o mesmo vale sobre a legislação. A legislação atualiza sempre. Então, nem sempre o profissional vai estar atualizado sobre aquele assunto. E aí, isso. Eu tô falando, a gente está falando do profissional. Mas, para além, nem sempre o cartório, nem sempre a prefeitura, nem sempre os órgãos, nem sempre todo mundo dessa cadeia vai estar atualizado. Então, muitas das vezes, dá um exemplo prático: o papel do advogado é educar todo mundo. Eu recebi a legislação, entendi a legislação, comecei a organizar, vou aplicar na prática, já expliquei para o meu cliente, mas o que eu vou ter que fazer? Explicar para o cartório, explicar para a prefeitura, explicar para o órgão, fazer uma petição, falar que existe, falar para o cartório. E aí que entra, nesse caso, eu acho que a judicialização, ela existe, assim, lá na essência, para esse tipo de coisa, né? Porque às vezes, igual você está falando, tem uma cadeia, você vai precisar movimentar e você só vai conseguir fazer isso por força de decisão. Então, assim, aí que entra o litígio, aí que entra o advogado contra. Não, Para mim depende muito do caso, viu? Porque principalmente regularização, a maior parte é extrajudicial. A gente nem consegue precisa necessariamente resolver. decisão judicial. Então, assim, é muito mais uma questão de, como que eu posso explicar? É É que muito nem você falou de da feeling, de comunicação, né? explicar, de alinhar isso com a pessoa. E é claro que se tiver uma negativa efetiva, você consegue para via judicial, mas na prática, o que acontece? Você vai precisar levar a legislação impressa, por exemplo. Olha, foi publicada. Tem conhecimento? Aí ele vai falar: ah, não, vou ter que estudar, vou procurar fulano de tal, vou procurar meu superior, vou procurar não sei quem que atualiza a gente. Então, o que acontece muito no mercado imobiliário?
existe essa informalidade porque tem essa dificuldade de comunicação, mas ao mesmo tempo as pessoas, na prática, a gente está trazendo aqui sobre o mercado imobiliário, na prática já tem uma questão de resistência ao advogado. Realmente. Já tem um medo, já tem um piripaque. Eu vou ter que falar com o advogado. Meu Deus. Já vem aquele. Já fica tenso. Mas é porque às vezes a pessoa também ela não vê que é uma coisa. Porque às vezes a pessoa ela tem aquela ideia de que ela só vai recorrer ao advogado quando é uma coisa muito extrema. E às vezes não é. Pode ser no início, pode ser no meio, né? Ou pode ser no fim também. É aquela coisa, né? Que nem a Cássia tá falando, se desde o início. Começar certinho, né? Exato. Eu pensei. Mas ninguém pensa assim, não, gente. Você tem que parar de pensar desse jeito. Você precisa parar de pensar desse jeito. Não, aqui, vou contar um segredo aqui para vocês. A gente, quando foi pensar na regularização da Saga Universidade, a gente conversou com um advogado, que é especialista, inclusive ela é do Rio. Um grande amigo meu, Bruno Vaz. Ele hoje atua na... Nossa, ele é maravilhoso. E assim, aí ele me orientou algumas questões, porque assim, a gente é advogado, mas tem essa necessidade tem área de de especialização também, né, gente? E aí eu bati um papo com ele, falou, Bruno, tô pensando, Ele falou, vai para esse caminho. Então assim, se a gente começa, né, do jeito certo, a gente evita esses problemas aí ao longo do caminho. O primeiro ponto é deixar de ter um medo, né? Sim. De tratar o assunto. E a pessoa já fica, meu Deus, vou abrir o CNPJ, meu Deus, vou ter que procurar um advogado, meu Deus. Custo, a pessoa já entra em pânico. E nem contabiliza. Tem o Daniel Brito, que ele é um parceiro nosso, né? Maravilhoso. Ele fala muito assim, ó, a pessoa vai fazer o plano de negócio, o cara coloca ali custo com marketing, custo com insumo, custo com não sei o quê. Ninguém coloca o jurídico, assim, né? Nunca tá presente. Ninguém coloca. Ninguém pensa em colocar isso. Por isso que entra em crise. Porque Exatamente. nunca orçou sobre aquilo, não tem uma noção, aí de onde vai tirar o dinheiro? E não é caro, assim, se a pessoa pensar assim direitinho, às vezes não é tão inacessível assim. É porque depende da situação. Né? Dependendo da situação, o seu caso já está numa situação grave, né? Quem não é só o advogado, né? É os impostos que não foram pagos. Aí tem um monte de coisa. A Receita Federal. Se a gente começa, que nem estava falando, né? Se a gente conseguir, é muito nosso papel, né? Por isso que é tão brilhante o trabalho que você faz, por exemplo, na internet também, de educar, de escrever e-book, de ter toda essa movimentação também para levar conhecimento para as pessoas, né? Para que elas possam entender que o serviço jurídico ele é acessível também, né? Sim. Então, assim, é importante a gente movimentar essa cadeia e fazer o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente tem uma função social muito importante também, que é de levar informação. Sim. E a gente já está aqui, né, Gabriela? Caminhando para o final. Infelizmente, cheia de dúvidas, a Gabriela não conseguiu esgotar o checklist de dúvidas dela da época que ela trabalhava em construtora. Vai ter que ficar para um café, vou ter que mandar tudo no direct do Instagram, Cássia, você vai perturbar horrores. Vai fazer uma caixinha lá hoje. Mas, Cássia, infelizmente, a gente vai precisar concluir, né, aqui o episódio. Eu tenho certeza que você também ficou com muitas dúvidas, porque é uma dúvida de extremamente complexo. É complexo mesmo. E a gente sabe da necessidade que nós, empreendedores, a gente precisa a gente precisa realmente de um apoio jurídico na nossa vida, né, como um todo, assim, vida do negócio que eu falo. Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos deixar as informações, nós vamos deixar as redes sociais, os dados aqui das redes sociais, para que você acesse e tenha contato com a Cássia, para que ela oriente você. Se você estiver em uma das situações aqui que ela comentou, chama a Cássia, que ela vai te dar a orientação correta. E, Cássia, muito obrigada mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente aqui, uma frase que seja de motivação ou que seja de alerta para um empreendedor, para que ele possa se despertar, né? Começar a efetivamente buscar apoio para efetivamente fazer a gestão jurídica dentro do mercado imobiliário e se livrar de problemas aí que podem surgir. O maior prejuízo é você não fazer a sua consultoria jurídica. Muito bom. Porque para abrir um negócio, você pode ter uma noção básica de quais são os riscos, quais são os documentos necessários, como que se organiza na prática, entender onde que o advogado entra, onde que o advogado não entra, onde que o contador entra, onde que o contador não entra. E isso faz com que você atualize, por exemplo, a sua própria gestão do negócio. Você vai entender quais são os parceiros para você ligar quando for necessário, para você tirar suas dúvidas das suas estratégias do negócio.
Hoje eu, por exemplo, eu tô sempre com a minha contadora. Muito Tô bom. com passo de abrir uma questão de uma nova empresa, tô com passo de contratar alguém para equipe, tô com passo de caramba, como que funciona a tributação para X coisa, tô pesquisando sobre assunto tal, eu vou procurar a minha contadora para perguntar. É a primeira pessoa que eu penso, questão de gestão financeira e organização tributária, falo com ela. Depois, caramba, dependendo do caldo entornou, procuro minha advogada tributarista. E aí, como que funciona? Então, assim, são questões para a gente entender em que momento entra cada profissional. E aí é muito importante a consultoria. Todos os profissionais têm um tipo de consultoria, tem análise, tem visita Sim. técnica. Então, comece pelo esse ponto de partida, porque o seu caso é específico. Tem Sim. esse mínimo, né, de análise de critério antes de dar seu passo. Isso é mais uma questão de zelo para você mesmo, para evitar dor de cabeça, para evitar um prejuízo, para evitar cair em um golpe. Eu que falo sobre o mercado imobiliário, eu vejo que várias pessoas assinam contratos, mandam dinheiro de sinal e caem em golpes. Ai, eu vi Porque um não procura conteúdo desse aí, ó, advogado. no Instagram dela, tá? Tem esse conteúdo lá, ó. Acho que foi dia 18 de agosto, alguma coisa assim. Ih, Eu tava gente. vendo sobre isso, que eu achei super. É isso mesmo, extraordinário. Cara, você tem que Bom. acompanhar ela na rede social, tá? Não Verdade, deixe. gente, muito valor. Tem 1.500 e-books escritos, 1.200 palestras. Então, Extraordinário. Vai estar no Saga extraordinária. Conecta. Você perdeu, infelizmente. Parceira, Porque Saga vai sair esse Universidade. episódio, já passou. Mas fique tranquilo que a gente vai trazer ela de novo aí pra nos apoiar, né, Sara? E pra É isso apoiar aí, você e o seu gente. negócio. E visão de profissionalismo. Se você atua no mercado imobiliário, procure um profissional especializado no mercado imobiliário. Cássia está aqui. Muito obrigada por suas considerações generosas Agradeço aqui. mais um episódio aqui, mais uma parceria. Eu espero que quem ouviu aqui seja um empreendedor que está no momento de compra de imóveis, está no momento de avaliar a questão de aluguel, pense em reorganizar isso, em analisar antes de dar esse passo. E o mesmo vale para os profissionais que estejam do mercado. Parceiros também, né? Advogados que queiram atuar dentro do mercado imobiliário, pode me procurar que com certeza eu trago material para você estudar, para a gente compartilhar como funciona o mercado imobiliário. Muito bom. Muito bom. E hoje a gente fica por aqui. Infelizmente, né, Gabi? Então, Poxa, pessoal, ó, tchau, poxa. tchau. Até o próximo episódio.